Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas depois do que aconteceu naquela pequena cidade do interior, minha perspectiva mudou completamente. A princípio, o local parecia inofensivo. Uma daquelas cidades pequenas, com casas espaçadas e ruas de terra batida. Sempre fui uma pessoa da cidade, mas sentia que precisava de um tempo fora, longe do caos urbano e das rotinas incessantes. Foi então que um amigo me recomendou que visitasse sua propriedade rural no interior de Minas Gerais. Ele havia herdado um sítio de seus avós e me ofereceu a oportunidade de passar uns dias por lá, já que ele quase não ia. O sítio ficava a uns 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Quando cheguei, a tranquilidade do lugar me impressionou. As colinas verdes, o céu aberto e a sensação de isolamento tinham algo reconfortante, mas também um certo toque de solidão. As pessoas da cidade mais próxima eram simpáticas, mas eu notei que tinham uma maneira peculiar de me olhar, como se soubessem algo que eu não sabia. Nos primeiros dias, aproveitei a paz. O sítio era espaçoso e as noites eram completamente silenciosas, exceto pelo som dos grilos e do vento passando pelas árvores. Eu lia meus livros, caminhava pelas trilhas e dormia tranquilamente. Contudo, conforme os dias passaram, comecei a notar coisas que me deixaram inquieto. Pequenos detalhes que no começo ignorei. Uma noite, por exemplo, enquanto estava sentado na varanda, ouvi um som que não conseguia identificar. Era como um farfalhar vindo do mato denso, seguido por um leve sussurro, quase imperceptível. Tentei ignorar, achando que era o vento ou algum animal. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. O som vinha do mesmo lugar, do mesmo ponto exato na mata. Dessa vez, peguei uma lanterna e decidi investigar. Caminhei até a beira do matagal, apontando a luz para o meio das árvores. O farfalhar parou imediatamente, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. A escuridão parecia mais densa naquela parte, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Decidi voltar para a casa. Os dias seguintes foram estranhos. Eu comecei a notar que algumas coisas estavam fora do lugar quando eu acordava pela manhã. Objetos que eu havia deixado em um canto da casa apareciam em outros, como se alguém estivesse mexendo neles enquanto eu dormia. Tentei me convencer de que era distração minha, mas aquela sensação de estar sendo observado crescia a cada dia. Uma tarde, enquanto estava andando pelas redondezas, encontrei um morador local que estava cuidando de suas vacas. Conversamos por alguns minutos e, ao saber que eu estava no sítio do meu amigo, ele ficou sério. "Você está sozinho lá?" Ele perguntou, e eu confirmei. O homem balançou a cabeça lentamente e olhou para o chão, antes de murmurar algo que não conseguia entender direito. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele só balançou a cabeça de novo e disse: "Toma cuidado." Voltei para o sítio com uma sensação de peso no peito. A noite caiu mais rápido do que o habitual, e quando o escuro tomou conta, algo parecia estar diferente. O farfalhar voltou, mas dessa vez mais alto e mais próximo da casa. O vento começou a soprar forte, fazendo as árvores ao redor se balançarem com força. Fiquei dentro de casa, tentando me acalmar, mas não conseguia ignorar aquela sensação de que algo estava errado. Por volta da meia-noite, ouvi batidas na porta. Eram batidas leves, como se alguém estivesse com os nós dos dedos roçando contra a madeira. Meu coração disparou. Quem poderia estar ali, no meio do nada, àquela hora? Peguei uma faca da cozinha, tentando controlar minha respiração, e fui até a porta. As batidas continuaram, e por um breve segundo considerei abrir. Mas algo dentro de mim dizia para não fazer isso. A voz que ouvi a seguir foi baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me arrepiar até os ossos. "Me deixe entrar, só por um momento." Era uma voz feminina, suave e doce, mas com algo de errado. Uma frieza, uma distância que não parecia natural. Fiquei paralisado por alguns segundos, até que as batidas pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Eu me afastei da porta tentando me acalmar, mas sabia que algo estava lá fora, esperando. Peguei a lanterna novamente, sem coragem de abrir a porta, e subi para o quarto, tentando dormir. Mas o sono não veio. Fiquei deitado na cama, ouvindo o farfalhar, as batidas que ecoavam na minha cabeça e aquela voz pedindo para entrar.
No dia seguinte, decidi que precisava falar com alguém da cidade. Dirigi até a cidadezinha, procurando por respostas. Encontrei uma senhora idosa, dona de um mercadinho, e depois de algumas perguntas, ela soltou um longo suspiro e me contou o que sabia. Segundo ela, o sítio onde eu estava havia pertencido, há muito tempo, a uma família conhecida por praticar coisas estranhas. As pessoas da cidade evitavam falar sobre o assunto, mas boatos circulavam sobre rituais antigos feitos naquela terra. Dizem que algo ficou preso lá, ela me disse, com uma expressão de preocupação. Não é bom mexer com essas coisas. Tentei ignorar o que ela disse, mas era impossível. A ideia de que algo antigo e maligno estava à espreita naquela propriedade não saía da minha cabeça. Decidi que ficaria mais um dia, apenas para me certificar de que não estava enlouquecendo. Voltei para o sítio à tarde, com o sol ainda brilhando, mas a sensação de desconforto nunca me deixou. Naquela noite, o farfalhar voltou mais intenso e as batidas começaram logo depois. Dessa vez mais fortes, mais insistentes. Eu estava decidido a não ceder, mas quando ouvi a voz novamente, algo mudou. Ela não estava mais implorando para entrar. Agora estava zangada. Abra essa porta. A ordem veio fria, cortante, e meu corpo reagiu instantaneamente. Comecei a caminhar em direção à porta, mesmo contra a minha vontade, como se algo estivesse me controlando. Cheguei a tocar na maçaneta, mas antes que pudesse abrir, um grito ecoou do lado de fora. Um grito horrível que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Recuei, tremendo, sem coragem de olhar pela janela. Algo terrível estava do lado de fora, e eu sabia que, se abrisse a porta, não sobreviveria para contar a história. O grito cessou, mas a presença continuou. Não sei como, mas finalmente consegui pegar o telefone e liguei para meu amigo, implorando para ele vir até o sítio. Quando ele chegou no dia seguinte, o sol já havia nascido, e o que ele encontrou foi uma versão completamente destruída de mim. Eu não consegui falar sobre o que aconteceu, mas ele entendeu o suficiente ao ver o medo em meus olhos. Fomos embora naquela manhã, e eu jurei nunca mais voltar. Essa experiência mudou minha vida. Algo antigo e sombrio vive naquela terra. Algo que ainda busca. Algo que perdeu, talvez. Não sei ao certo o que aconteceu ali, mas uma coisa é certa. O interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados. E eu fui tolo em tentar desvendá-los. Mas a história não acaba aí. Mesmo após deixar o sítio e retornar à minha vida normal, o terror não me abandonou. A experiência havia deixado uma marca indelével na minha mente. Eu acordava frequentemente durante a noite, com a sensação de que alguém estava me observando. Pesadelos com a voz feminina e as batidas na porta tornaram-se parte do meu cotidiano. Minha casa na cidade, que antes parecia um refúgio, agora parecia ser o palco das minhas maiores angústias. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um farfalhar vindo da varanda. Um som muito semelhante ao que ouvi no sítio. Meu coração disparou e uma onda de pânico tomou conta de mim. Levantei-me lentamente, tentando manter a calma, e olhei pela janela. Não havia nada lá fora, mas o som persistia. A sensação de estar sendo observado ficou ainda mais intensa. No dia seguinte, decidi investigar mais a fundo a história do sítio. Passei horas na biblioteca local, pesquisando sobre a antiga família que havia possuído o sítio e sobre qualquer ocorrência estranha na área. Descobri que, além dos boatos sobre rituais antigos, havia registros de pessoas desaparecidas e eventos inexplicáveis ao longo dos anos. A conexão entre esses eventos e o sítio era vaga, mas havia uma constante: a presença de algo maligno. Encontrei também referências a um antigo livro que, segundo rumores, continha práticas esotéricas e rituais que poderiam explicar os fenômenos que presenciei. O livro estava escondido em uma antiga biblioteca municipal e os registros indicavam que ele havia sido removido há décadas. O que me deixou ainda mais perturbado foi o fato de que ninguém sabia onde o livro estava agora. A busca pela verdade me levou a uma jornada que ultrapassava os limites do razoável. Eu me vi obcecado por entender o que havia acontecido e por encontrar respostas que talvez nunca fossem dadas. Em um impulso desesperado, entrei em contato com um especialista em fenômenos paranormais.
alguém que já havia lidado com casos semelhantes. Ele concordou em me ajudar, mas o que descobrimos juntos foi ainda mais perturbador. Durante nossa investigação, o especialista me revelou que o sítio estava localizado em um ponto onde as energias cósmicas se encontravam de maneira muito peculiar. Esses pontos, segundo ele, eram conhecidos por atrair entidades e forças malignas que buscavam se manifestar no nosso mundo. Era como se o sítio fosse um portal para algo muito mais sombrio. A história dos avós de meu amigo começou a fazer sentido. Eles não eram apenas proprietários de uma propriedade rural. Eles eram parte de algo muito maior e mais sinistro. As práticas estranhas e os rituais não eram apenas superstições locais, mas tentativas desesperadas de controlar ou apaziguar as forças que habitavam a região. O sítio, com seu isolamento e a antiga energia que permeava o local, havia se tornado o epicentro de eventos paranormais que transcenderam o tempo. Mesmo com todas essas revelações, nada me preparou para o que aconteceu na última vez que visitei o sítio. Voltei lá, meses depois, decidido a confrontar o que quer que estivesse lá. Eu estava armado com novas informações e preparado para enfrentar a verdade. No entanto, ao chegar, encontrei o sítio completamente abandonado. A casa estava em ruínas e a atmosfera era ainda mais opressiva do que eu lembrava. O farfalhar e as batidas haviam cessado, mas uma sensação de mal-estar permeava o lugar. Enquanto explorava os escombros, encontrei um antigo altar oculto em um dos cômodos. Havia símbolos e marcas estranhas nas paredes, e um livro antigo estava em cima do altar. O mesmo livro que havia sido removido da biblioteca municipal. Ao tocar no livro, uma onda de energia fria me envolveu e uma presença invisível parecia me observar. O que eu aprendi naquele dia foi aterrorizante. O livro continha instruções para rituais que buscavam abrir portais para outras dimensões. E as marcas na parede eram parte de uma tentativa de manter essas portas fechadas. Algo havia dado errado, e a presença que eu havia sentido no sítio era uma manifestação de uma entidade que havia escapado para o nosso mundo. Decidi deixar o sítio imediatamente, mas a sensação de estar sendo seguido nunca me abandonou. A partir daquele dia, minha vida mudou para sempre. O que era para ser uma escapada tranquila no interior se transformou em uma experiência que desafiou tudo o que eu acreditava. O mistério do sítio e o que ele continha não eram apenas histórias para assustar, eram realidades aterrorizantes que me forçaram a confrontar o desconhecido. Essa experiência mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Algo antigo e sombrio vive naquela terra. Algo que ainda busca, algo que perdeu talvez. Não sei ao certo o que aconteceu ali, mas uma coisa é certa. O interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados. E eu fui tolo em tentar desvendá-los. Aquele sítio, com seu passado oculto e suas forças malignas, me deixou com uma compreensão profunda e assustadora daquilo que se esconde nas sombras do mundo. E apesar de tudo, eu sei que o que encontrei lá é apenas a ponta do iceberg de algo muito mais vasto e incompreensível. Quando eu tinha 16 anos, minha família decidiu passar um tempo em uma propriedade rural que havia sido deixada para nós por um parente distante. A ideia era simples: escapar da agitação da cidade, respirar ar puro e talvez descobrir um pouco mais sobre nossas raízes. No entanto, o que parecia ser uma escapada tranquila se transformou em uma experiência que desafiaria minha compreensão do mundo e do sobrenatural. A propriedade ficava em uma área isolada, cercada por campos vastos e uma floresta densa que parecia se estender até onde a vista alcançava. A casa, com seus telhados de telha vermelha e paredes de pedra desgastadas pelo tempo, tinha um charme rústico, mas também uma aura de mistério que nos envolvia. A construção, com suas janelas grandes cobertas por cortinas grossas e uma varanda que parecia gritar por uma nova pintura, parecia um local ideal para uma pausa da vida moderna. No entanto, a atmosfera da casa tinha uma sensação de solidão que contrastava com o agito da cidade que deixamos para trás. Nos primeiros dias, a experiência foi bem tranquila. Aproveitamos o tempo para explorar a propriedade, pescar no lago próximo e nos adaptar à vida no campo.
As noites eram silenciosas, exceto pelo som das cigarras e o ocasional uivo de um lobo ao longe. A tranquilidade do campo, no entanto, tinha uma qualidade quase opressiva. Algo na vastidão do espaço e na solidão das noites começava a me incomodar. Mas eu tentava afastar esses pensamentos, pensando que era apenas a adaptação à nova rotina. Mas logo começamos a notar coisas estranhas que não conseguimos explicar. O primeiro sinal de que algo estava fora do normal aconteceu em uma noite particularmente escura. Estávamos todos reunidos na sala, assistindo a um filme antigo que tínhamos encontrado na estante da casa, quando a televisão começou a apresentar uma interferência estranha. O som ficou distorcido, e antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, a TV desligou sozinha. Minha mãe tentou ligar o aparelho novamente, mas sem sucesso. Enquanto ela lutava com a televisão, eu olhei pela janela e notei uma luz fraca piscando entre as árvores na floresta. A princípio, pensei que fosse alguma iluminação de um vizinho ou um reflexo, mas a luz parecia se mover e mudar de intensidade de maneira inexplicável. Decidi verificar, acreditando que talvez fosse um grupo de caçadores ou algum outro visitante inesperado. Peguei uma lanterna e saí para o campo, mas a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Caminhei em direção à luz, mas à medida que me aproximava, a luz parecia se afastar. Senti um frio na espinha e uma sensação crescente de que algo estava errado. Quando finalmente cheguei ao local onde a luz parecia estar, percebi que não havia ninguém lá. A luz havia desaparecido e o silêncio era absoluto. Voltei para casa com a sensação de que estava sendo observado. Meus pais estavam nervosos, mas conseguiram consertar a TV e a noite continuou normalmente. No entanto, eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de desconforto. A ideia de que algo estava nos observando e nos seguindo persistia em minha mente. Nos dias seguintes, outros eventos estranhos começaram a ocorrer. Notamos que algumas portas e janelas da casa estavam abertas, mesmo que estivéssemos certos de que as havíamos fechado antes de sair. À noite, ouvíamos passos pesados no andar de cima, mesmo que estivéssemos todos no andar térreo. Meu pai tentava racionalizar tudo, sugerindo que o vento poderia ter aberto as portas. Mas minha mãe e eu sabíamos que havia algo mais sinistro acontecendo. Uma tarde, enquanto explorava a floresta, encontrei uma pequena cabana abandonada. A cabana estava escondida entre as árvores e quase camuflada pelo mato denso. A porta estava entreaberta e a curiosidade me levou a entrar. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, mas o que me chamou a atenção foram os símbolos estranhos desenhados nas paredes. Eram figuras e marcas que pareciam ter sido feitas com algo escuro e pegajoso. Senti um calafrio ao olhar para aqueles símbolos e uma sensação de medo tomou conta de mim. Saí rapidamente da cabana e voltei para casa, decidido a contar aos meus pais o que havia encontrado. Quando mostrei a eles onde ficava a cabana, fomos até lá juntos. No entanto, para minha surpresa, a cabana estava vazia e os símbolos haviam desaparecido. Meu pai achou que eu estava imaginando coisas, mas minha mãe parecia preocupada. A sensação de que algo estava errado continuava a crescer e eu não conseguia mais ignorá-la. Foi naquela noite que as coisas realmente começaram a ficar estranhas. Estávamos todos na cama quando começamos a ouvir um som estranho vindo do sótão. Era como se algo estivesse se arrastando ou se movendo lentamente. Meu pai decidiu verificar, mas quando subiu para o sótão, não encontrou nada além de caixas e mais poeira. No entanto, a sensação de que algo estava à espreita não desapareceu. Durante essa mesma noite, fui acordado por um som de batidas na janela do meu quarto. Olhei para fora e vi uma figura encapuzada parada sob a luz da lua. A figura estava imóvel, como se estivesse me observando. Corri para acordar meus pais, mas quando voltamos ao quarto, a figura tinha desaparecido e a janela estava fechada. O medo se apossou de mim e eu não consegui dormir mais naquela noite. Nos dias seguintes, a situação piorou. Encontramos nossos objetos pessoais espalhados pela casa, como se alguém tivesse revirado tudo. Meu pai estava frustrado, tentando encontrar uma explicação lógica para tudo o que estava acontecendo. Mas minha mãe e eu estávamos convencidos de que havia algo sobrenatural em ação.
A sensação de que algo estava sempre à espreita não desapareceu completamente e, mesmo depois de voltarmos para a cidade, o trauma da experiência nos acompanhou. Nunca voltei ao sítio desde então e o que vivenciei ali mudou minha perspectiva sobre o sobrenatural para sempre. A experiência me ensinou que, por mais que tentemos entender o desconhecido, há coisas que estão além da nossa compreensão e que, às vezes, é melhor deixar os mistérios do passado enterrados. Com o tempo, comecei a revisitar minhas memórias e tentar entender melhor o que aconteceu. Fiz algumas pesquisas sobre a propriedade e descobri que ela tinha uma história sombria. O parente que a deixou para nós havia falecido de maneira misteriosa, e os registros indicavam que a casa havia mudado de mãos várias vezes devido a eventos inexplicáveis e acidentes estranhos. Isso apenas aumentou a sensação de que algo sinistro estava escondido naquelas terras. Em uma tentativa de obter mais respostas, entrei em contato com um especialista em história local, que sabia mais sobre a região e seus antigos habitantes. Fui até sua pequena biblioteca no centro da cidade e descobri que a área onde a propriedade estava localizada havia sido uma vez o local de práticas esotéricas e cultos antigos. A ideia de que minha família havia se estabelecido em uma propriedade com um passado tão carregado de mistério e escuridão me deixou ainda mais inquieto. O especialista explicou que, na antiguidade, a região tinha uma reputação de ser um local de rituais antigos, com algumas práticas que envolviam invocações e acordos com entidades não naturais. Ele mencionou que esses lugares costumavam ter uma energia residual que poderia atrair fenômenos sobrenaturais ou criar uma atmosfera de inquietação e medo para aqueles que lá viviam. Isso explicava em parte os eventos estranhos e a sensação constante de estar sendo observado que havia sentido. Uma noite, já de volta à cidade e tentando seguir em frente, sonhei com a casa. No sonho, a casa estava em chamas e as sombras das figuras encapuzadas que eu havia visto antes dançavam ao redor, rindo e murmurando em uma língua que eu não conseguia entender. A sensação de terror era tão intensa que eu acordei em pânico, com o coração batendo forte e a sensação de que a experiência no sítio ainda estava longe de acabar. Decidi fazer uma última visita ao local, apenas para ver se poderia encontrar algum tipo de explicação ou talvez até realizar um ritual de limpeza por conta própria, já que os eventos não pareciam ter cessado completamente. Voltei ao sítio com uma sensação de determinação e medo misturados. Ao chegar, a casa parecia ainda mais desolada e o ambiente tinha um ar de decadência que eu não tinha notado antes. O que antes parecia apenas um local simples e rústico, agora parecia um lugar carregado de energia negativa. Passei algum tempo explorando os arredores e, para minha surpresa, encontrei outra cabana escondida mais ao fundo da propriedade, que eu não tinha notado anteriormente. Essa cabana estava em um estado ainda mais deteriorado do que a primeira, e dentro dela encontrei objetos que pareciam pertencer a antigos rituais. Velas queimadas, pentagramas desenhados no chão e outros itens que sugeriam práticas ocultas. Fiquei paralisado por um momento. A sensação de que algo estava profundamente errado tomou conta de mim novamente. Enquanto eu estava na cabana, ouvi o som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O medo se transformou em pânico e eu saí correndo da cabana e da propriedade, decidido a nunca mais voltar. A sensação de estar sendo observado e a presença invisível parecia estar cada vez mais forte. A experiência no sítio deixou marcas profundas em mim. A sensação de que algo sinistro estava escondido naqueles campos e naquelas florestas nunca me abandonou completamente. Mesmo depois de muitos anos, a lembrança da casa e dos eventos que ocorreram ali ainda me assombram. Às vezes, ao olhar para a floresta à distância, sinto um frio na espinha e uma sensação de que algo está à espreita entre as árvores, esperando para ser descoberto. O que aprendi com essa experiência é que há mistérios no mundo que são melhor deixados intocados. Às vezes, o desconhecido é melhor não explorado e os segredos do passado são melhor deixados enterrados. A experiência me ensinou a respeitar o que não podemos entender e a aceitar que algumas coisas são simplesmente além da nossa compreensão.
Eu nasci e cresci em um vilarejo isolado, cercado por vastos campos e florestas densas. Para muitos, esse ambiente parecia pacífico, uma vida simples em meio à natureza. Mas para quem vivia ali, especialmente durante a noite, o interior carregava um ar pesado e misterioso. A escuridão que caía sobre as casas não era apenas a falta de luz, mas uma espécie de manto sombrio que parecia sufocar e esconder segredos muito antigos. Lembro que meus pais falavam, em sussurros, sobre histórias que envolviam desaparecimentos e coisas estranhas que rondavam a região. Nunca levei essas histórias a sério, até a noite em que tudo mudou. A casa em que eu morava ficava no final de uma estrada de terra batida, praticamente isolada. Havia um campo aberto em frente e atrás da casa, uma floresta densa. O vilarejo era pequeno e as poucas pessoas que moravam ali pareciam presas a uma rotina que nunca mudava. O tempo parecia correr diferente no interior. À noite, um silêncio profundo dominava, e tudo o que se ouvia eram os ruídos da floresta ao longe. Mas nos últimos meses, eu comecei a notar algo diferente. Não era um barulho comum da natureza. Era mais como o som de passos lentos, arrastados, que pareciam sempre distantes. Eu tentava ignorar, mas o medo começou a tomar conta de mim quando esses sons começaram a se aproximar cada vez mais. A primeira vez que ouvi esses passos, pensei que fosse apenas o som dos animais selvagens que habitavam a floresta. No entanto, à medida que os dias passaram e o som persistiu, comecei a duvidar dessa explicação. Era uma sensação desconcertante, como se algo estivesse se aproximando, mas sempre à margem do meu campo de visão. Durante o dia, o campo parecia inofensivo, mas à noite, a escuridão revelava uma natureza diferente. Em uma noite particularmente fria, enquanto me preparava para dormir, o som dos passos estava mais próximo do que nunca. Era um som arrastado, como se algo estivesse movendo pesadamente pelo chão e parecia estar circulando ao redor da casa. Peguei uma lanterna, hesitante, e fui até a janela da sala. Apontei a luz para fora, mas tudo o que vi foi o campo vazio. No entanto, o som não parava. Era como se a coisa estivesse à espreita, esperando por algo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na sala, observando a escuridão através das janelas, com a faca ao meu lado. As semanas seguintes foram marcadas por uma crescente sensação de desconforto. As noites estavam cada vez mais geladas e a sensação de ser observado se tornava constante. A neblina densa que cobria as janelas todas as noites me incomodava. Era como se algo estivesse respirando ali, apenas esperando que eu olhasse para fora. Até que, em uma dessas noites, ao me deitar, ouvi um som estranho vindo do quarto de hóspedes que ficava nos fundos da casa. Um estalo, seguido de algo que se arrastava pelo chão de madeira. Levantei da cama, tentando não fazer barulho, e caminhei até o corredor que levava ao quarto de hóspedes. Ao me aproximar, vi que a porta estava entreaberta, e de dentro do quarto saía uma luz fraca, quase imperceptível. Meu coração acelerou, mas com a faca na mão, empurrei a porta com cautela. A cena que encontrei lá dentro me deixou paralisado. No chão, algo que parecia lama escura e viscosa formava uma trilha, levando até a janela. As cortinas balançavam e o ar estava pesado, carregado de um cheiro úmido e de podre. Olhando para a janela, vi uma figura. Não consegui distinguir seus traços, mas era como se estivesse ali, do outro lado, observando. O medo me dominou de tal forma que saí correndo, sem olhar para trás, sem nem pensar em fechar a porta. Tranquei-me no meu quarto, tremendo, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era um sonho, um pesadelo, mas eu sabia que não era. No dia seguinte, com a luz do sol entrando pelas frestas das janelas, as coisas pareciam normais. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu estava mais atento e percebi que a sensação de ser observado nunca mais me deixou. E pior, os sons de passos voltaram, mas agora estavam dentro da casa. Às vezes, de madrugada, eu acordava com o som de algo se arrastando pelo chão, sempre vindo do quarto de hóspedes. Tentava ignorar, fingir que nada estava acontecendo, mas meu sono se tornava cada vez mais leve e minha sanidade começava a se desgastar. Os dias seguintes foram marcados por um crescente senso de desespero.
A neblina nas janelas se tornava mais densa a cada noite, e o silêncio da casa era interrompido apenas pelos sons perturbadores que eu não conseguia explicar. O cheiro de podre que emanava do quarto de hóspedes parecia impregnar o resto da casa, e a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Tentava encontrar conforto na rotina diária, mas o terror parecia se infiltrar em cada aspecto da minha vida. Uma noite, decididamente, não pude mais suportar o terror silencioso. Peguei uma lanterna e uma faca e fui até o quarto de hóspedes, determinado a descobrir o que estava acontecendo. A neblina nas janelas era mais densa do que nunca, e o ar estava gelado, como se a própria casa estivesse sendo drenada de vida. Abri a porta do quarto com um empurrão firme, e o que vi lá dentro me fez recuar instintivamente. A figura, aquela mesma sombra grotesca que eu havia visto antes, estava ali. Dessa vez ela não estava do lado de fora. Ela estava dentro do quarto, parada em um canto, me observando. Seus olhos, ou o que parecia ser olhos, brilhavam com uma luz fraca e perturbadora. A coisa tinha uma forma humanoide, mas seus membros estavam distorcidos, alongados de maneira bizarra. O ar ao redor dela parecia vibrar, como se fosse impossível que aquela criatura estivesse ali, como se fosse uma ruptura na realidade. Por alguns segundos ficamos ali, parados, eu e a criatura, sem nos movermos. Então, ela começou a se arrastar na minha direção, emitindo aquele som gutural que eu já havia ouvido antes. Corri para fora da casa, sentindo o terror me consumir. Cheguei à estrada de terra e continuei correndo até o vilarejo. Não conseguia pensar em outra coisa, senão em escapar. Quando finalmente cheguei à casa de um dos vizinhos, bati na porta com força, até que me atenderam. Falei rapidamente, sem fôlego, sobre o que havia visto, mas era difícil acreditar em minhas próprias palavras. Eles decidiram ir comigo na manhã seguinte para investigar. Ao amanhecer, voltamos à minha casa. O campo estava calmo, a casa aparentemente normal. Mas ao entrar no quarto de hóspedes, lá estava a trilha de lama escura no chão. Não havia sinais da criatura, mas todos podiam ver que algo muito errado tinha acontecido ali. A sensação de que algo estava observando não desapareceu, e a figura grotesca parecia ter deixado uma marca indelével na minha mente. Os vizinhos tentaram me confortar, mas o medo era palpável. Eu precisava sair daquele lugar, e rapidamente. Dias depois me mudei para longe dali, mas o medo e as lembranças daquela noite nunca me deixaram. Ainda acordo no meio da noite, suando frio com a sensação de que algo está me observando. E o pior é que, mesmo longe, sinto que não consegui escapar. Algo antigo, algo que habita aquelas terras há mais tempo do que qualquer um pode imaginar, ainda está me esperando. Talvez algum dia eu serei obrigado a voltar. É como se aquele lugar estivesse preso a mim e eu a ele, em uma conexão sinistra que transcende a compreensão humana. Ainda hoje, quando o vento sopra nas noites frias e eu ouço sons distantes, não posso evitar a sensação de que a criatura ainda está à espreita, esperando pelo momento certo para se manifestar novamente. O medo que eu senti naquela casa não foi apenas uma experiência isolada. Ele é uma sombra que se estende por minha vida, lembrando-me de que algumas histórias antigas não são apenas lendas, mas verdades sombrias que permanecem ocultas na escuridão, prontas para surgir quando menos se espera. E, apesar de todos os meus esforços para esquecer, a lembrança daquela noite permanece, um eco perturbador que nunca deixará de assombrar minha mente. Aqueles dias no vilarejo, o campo, a casa e a criatura se tornaram parte de mim, um lembrete constante de que, mesmo nas partes mais pacíficas e isoladas do mundo, os segredos mais terríveis podem estar escondidos à espreita. Eu aprendi da maneira mais difícil que algumas coisas são melhor deixadas não descobertas, pois o terror que eu vivenciei transcendeu o simples medo e se transformou em uma marca indelével na minha alma.